nós vamos conversar um pouco sobre a doutrina da criação e a sua importância para a cosmovisão cristã. Talvez até por uma questão de maior precisão, se você quiser alterar uma palavra no seu título, seja melhor. Talvez eu vá falar mais sobre a narrativa da criação, em Gênesis capítulo 1 e 2, do que propriamente da doutrina da criação, uma vez ou embora a doutrina seja filha, obviamente, da narrativa que nós encontramos em Gênesis no capítulo 1 e 2. Mas o meu foco maior estará na narrativa, mais especificamente, na maneira como nós abordamos a narrativa e não especificamente na doutrina. Então, talvez o título da nossa mensagem, da nossa reflexão nesta tarde seja a narrativa da criação e a sua importância para a cosmovisão cristã. Ao contrário daquilo que eu farei à noite, quando eu trabalharei de maneira mais expositiva, fazendo a exposição de Daniel capítulo 3, agora à tarde nós teremos uma conversa mais didática. O meu objetivo vai ser discutir uma questão de natureza mais prática com vocês, que tem a ver com a nossa abordagem da narrativa da criação. Então esse é o nosso assunto, a narrativa da criação e a sua importância para a cosmovisão cristã. Eu creio que a maioria de nós está familiarizada com a ideia de cosmovisão. Essa ideia tem sido muito divulgada no evangelicalismo brasileiro contemporâneo, embora não seja originalmente uma ideia cristã. A ideia de cosmovisão nasceu, na verdade, na filosofia, durante o século XVIII, mais especificamente na filosofia alemã, e ela nos ensina basicamente duas coisas. Se esse termo, esta palavra é estranha para você, aqui vai um rápido objetivo desta palavra. Qual é, ou por que ela nasceu e o que ela ensina para nós? Basicamente, cosmovisão é um conceito que propõe duas coisas a respeito da maneira como nós funcionamos no mundo, no nosso desafio de conhecê-lo. A primeira coisa que esse conceito de cosmovisão nos ensina é que nós nos relacionamos com o mundo na qualidade de intérpretes. Nós não apenas experimentamos o mundo, mas nós também interpretamos o mundo. Essa é uma das primeiras grandes ênfases do conceito de cosmovisão. Ele nasceu para nos dizer que nós somos intérpretes do mundo no qual nós vivemos. E a segunda grande ênfase deste conceito é de que, nesse desafio de interpretar o mundo no qual nós vivemos, nós funcionamos a partir de um conjunto de pressupostos fundamentais ou a partir de um conjunto de crenças a respeito de questões básicas sobre a vida. Ou seja, nós somos intérpretes do mundo e a nossa interpretação do mundo, ela é condicionada por um conjunto de compromissos, um conjunto de crenças que nós sustentamos a respeito de questões básicas sobre a vida. O conceito de cosmovisão, embora tenha nascido na filosofia, ele foi incorporado à teologia muito rapidamente, através do trabalho de dois grandes teólogos, o apologeta escocês James Orr e o estadista e teólogo holandês, muito mais conhecido de nós, que é o Abraham Kuyper. Esses dois estudiosos foram os responsáveis, de alguma forma, por trazer para o contexto da teologia este conceito, esta ideia de cosmovisão. E talvez a pergunta seja, por que eles fizeram isso? Será que eles introduziram o conceito de cosmovisão na teologia só porque eles queriam surfar a última onda acadêmica do momento? Eu acredito que não. Eu acredito que tanto Orr quanto Kuyper e depois os demais estudiosos que aprofundaram o uso desse conceito pela tradição cristã,
como Hermann Doivert, Francis Schaeffer, James Sire e outros pensadores, se apropriaram desse conceito porque eles entenderam que ele era de alguma forma útil para os cristãos contemporâneos no seu desafio de enfrentar os dilemas culturais do seu tempo. Então foi por isso que eles introduziram este conceito. E de lá para cá, desde que esse conceito adentrou a teologia, mais especificamente a teologia reformada, várias tentativas de articular a cosmovisão cristã, ou seja, de dizer quais seriam aqueles conceitos básicos, aquelas crenças básicas com as quais todo cristão deveria estar comprometido para interpretar o mundo de maneira adequada. Várias tentativas têm sido feitas ao longo desses anos de maneiras muito diversas. Mas elas têm uma coisa em comum. E o que é que elas têm em comum? É que todas as tentativas de articular a cosmovisão cristã afirmam a importância da narrativa e da doutrina da criação. Ou seja, todas essas tentativas de articular o que seria a cosmovisão cristã sustentam que a verdade de que o mundo foi criado por Deus, tal qual descrito em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, deve ter um impacto significativo na maneira como um cristão entende o mundo, entende a vida e se relaciona com o mundo e com a realidade. Apenas para ilustrar isso, veja o que Francis Schaeffer afirma em um dos seus apêndices de O Deus que Intervém. Schaeffer diz o seguinte: o cristianismo não começa com a ordem aceite a Cristo como o seu Salvador. Ele começa com no princípio criou Deus os céus e a terra. E somente a partir deste ponto, estamos prontos para explicar a causa original de toda a perdição e a resposta para ela na morte de Cristo. Essa afirmação de Schaeffer é fabulosa. O que ele está dizendo para nós é que, na nossa tentativa de articular o Evangelho, de definir o que é o Evangelho, o que é a mensagem cristã, muitas vezes nós cometemos o erro de imaginar que o Evangelho começa na cruz. Mas Schaeffer está dizendo que, na verdade, a cruz, o pecado, precisam ambas as coisas serem entendidas à luz da narrativa da criação. Porque a Bíblia começa com a afirmação de que o mundo, a realidade na qual nós vivemos, é criação de Deus. Partindo dessa constatação que o Schaeffer faz aqui, o que eu gostaria, irmãos, nesta tarde com vocês, é de propor aqui nesta palestra uma reflexão sobre a importância da narrativa da criação para a nossa cosmovisão. E o meu objetivo é o seguinte: eu quero discutir com vocês um pouco a maneira como nós costumamos nos valer da narrativa da criação, a maneira como nós costumamos nos aproximar da narrativa da criação atualmente, e sugerir que talvez ainda seja necessário descobrir no evangelicalismo brasileiro o quanto esta doutrina e esta narrativa são importantes e, principalmente, como esta narrativa pode ser útil em termos de cosmovisão. Então, esse é o nosso objetivo nesta tarde, e o itinerário que nós vamos seguir com o objetivo de cumprir esse objetivo é bastante simples. Nós vamos ter 3 pontos, como manda todo sermão calvinista, não é isso? Então, todo calvinista que vai falar alguma coisa tem que ter 3 pontos. Todo presbiteriano que vai pregar tem que falar em 3 pontos, não é? E eu não vou fugir à regra. Então, nós temos 3 movimentos diferentes no nosso tempo de reflexão nessa tarde. Primeiro, eu quero refletir com vocês sobre a maneira como nós costumamos nos valer da doutrina da
criação. Nós vamos ter um tempinho para refletir sobre isso. Como nós nos aproximamos desta narrativa. Depois eu quero discutir um pouco com vocês a maneira como eu acredito que nós deveríamos nos aproximar dela. Então, já está subentendido aqui que eu entendo que nós não o fazemos da maneira adequada. E eu quero então, num segundo momento, discutir com vocês a maneira como eu acredito que nós deveríamos nos aproximar da doutrina da criação, da narrativa da criação, a fim de termos proveito em relação a ela, no que diz respeito à nossa cosmovisão ou à nossa maneira de enxergar o mundo. E, finalmente, eu gostaria de sugerir, por meio de um exemplo, apenas um exemplo, eu vou extrair apenas um exemplo particular, para mostrar, por meio dele, a utilidade desta abordagem que eu gostaria de defender. Então, esse é o nosso caminho. Primeiro, refletir um pouco sobre a maneira como nós abordamos, geralmente, a narrativa da criação. Depois, refletir um pouco sobre como deveríamos fazer isso. E, finalmente, através de um exemplo, mostrar a utilidade desta nova abordagem. Que talvez não seja tão nova assim, talvez seja apenas diferente em relação àquilo que nós temos costume de fazer. Então vamos para o nosso primeiro passo aqui nesta tarde. Como é que nós geralmente costumamos abordar, nos aproximar da narrativa da criação? E eu quero começar com duas perguntas básicas, ou dividir esse meu primeiro tópico em duas perguntas básicas. A primeira é a seguinte: com que frequência a narrativa da criação tem sido nosso objeto de reflexão? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas com que frequência a narrativa da criação tem sido objeto direto nosso de reflexão? É claro que aqui há muito da minha percepção envolvida, mas eu acredito, pode ser que eu esteja enganado, e tomara que eu esteja, que a frequência com que nós abordamos a narrativa da criação não é tão alta. Ou seja, nós não nos aproximamos de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, com a regularidade ou com a frequência como nós deveríamos fazer. Acho que nem de longe o ensino a respeito da criação é tão frequente nas nossas igrejas, quanto o ensino de questões relacionadas à queda e de questões relacionadas à redenção. Você poderia pensar, por exemplo, os pastores que estão aqui nesta tarde. Quantos sermões expositivos em Gênesis 1 e 2 você já pregou na sua vida? Eu não me assustaria se algum pastor aqui dissesse nesta tarde: eu nunca preguei Gênesis 1 e Gênesis 2 de maneira expositiva. Para vocês que não são pastores, mas estão ouvindo sermões com regularidade, quantos sermões expositivos em Gênesis 1 e 2 vocês já ouviram ao longo da vida de vocês? Isto é comum ou isto é incomum? Eu suspeito que não seja tão comum esse tipo de pregação. Uma outra pergunta: de quantos cursos de escola dominical você já participou? E o tema central era a narrativa da criação, Gênesis 1 e 2. E eu não estou me referindo àquela ocasião em que você era criança, ok? Porque muitas vezes nós abordamos a doutrina da criação com as nossas crianças na escola dominical. Aliás, eu tenho suspeita que algumas vezes para nós a doutrina da criação é coisa de criança e não coisa de adulto. Então eu não estou me referindo ao tempo do departamento infantil. Estou me referindo à sua idade adulta. Quantos cursos de escola dominical você já fez sobre a narrativa da criação, Gênesis 1 e 2? Em quantos congressos você foi? Quantas conferências? Quantos acampamentos você foi? E a temática discutida naquela ocasião era a doutrina da criação ou a narrativa da criação. Estou aqui levantando essas perguntas, esses questionamentos para vocês, apenas para verificar se de alguma forma a minha impressão se confirma
E pelo balançar das cabeças assim, eu tenho a suspeita de que eu estou certo quando digo que a doutrina da criação, a narrativa da criação não é trabalhada com tanta frequência em nossas igrejas. Irmãos, claro, sem catastrofismos, ok? Não sejamos catastrofistas. Eu sei que muitas vezes quando nós estamos abordando questões relacionadas à queda e à redenção, nós damos passos atrás para falar sobre a doutrina da criação. Ou seja, nós não falamos sobre alguma coisa só quando ela é o foco direto de atenção. Às vezes nós falamos sobre ela mesmo quando nós estamos falando sobre outras coisas, e isso é bom. Mas o que eu estou dizendo aqui, basicamente, é que a baixa frequência com que essa narrativa assume um lugar de destaque na nossa reflexão teológica, talvez seja um indicador da falta de consciência da sua importância para nós atualmente. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento inicial é: quando a narrativa da criação é o objeto de reflexão, qual tem sido a nossa preocupação pessoal? Então, o meu primeiro ponto é que nós abordamos pouco esta narrativa. Minha segunda pergunta agora é: e quando nós a abordamos, geralmente qual é a preocupação com a qual nós fazemos isso? Mais uma vez eu posso estar enganado, mas a minha impressão é de que na grande maioria das vezes, nós temos uma preocupação apologética reducionista e o desejo de matar algumas de nossas curiosidades sobre o mundo pré-queda. O que eu estou chamando aqui de uma abordagem apologética reducionista é aquela tendência que nós temos de ler Gênesis 1 e 2, nos aproximar de Gênesis 1 e 2, sempre no contexto da polêmica entre criacionismo e evolucionismo, como se Moisés tivesse escrito o texto de Gênesis há 150 anos atrás, para rivalizar com as teorias de Charles Darwin em seu famigerado livro A Origem das Espécies. O que seria, obviamente, ou o que é, obviamente, um anacronismo histórico. Porque enquanto a teoria da evolução tem 150 anos de existência, a narrativa da criação tem mais ou menos 3.350 anos de existência, 3.400 anos de existência. A Origem das Espécies de Charles Darwin e Gênesis 1 distam um do outro cerca de 3.250 anos. Mas muitas vezes, quando nós nos aproximamos de Gênesis 1, nós nos aproximamos como se eles fossem um embate direto. E muitas vezes o que nos atrai na abordagem de Gênesis 1 é matar a nossa curiosidade científica a respeito de algumas coisas. Por exemplo, quantos anos tem a Terra? Não é isso que a gente às vezes pergunta? A Terra é jovem ou a Terra é velha? Ela tem alguns mil anos, 6 ou 7 mil anos, ou ela tem milhões e milhões de anos? Os dias da criação são literais, dias de 24 horas, ou eles não são dias literais? Eles são eras, como dizem alguns. Eles são dias sequenciais ou eles não são dias sequenciais? Um vem logo atrás do outro, ou na verdade pode haver um espaço entre um dia e o outro, embora eles sejam literais. E talvez a mais importante das curiosidades que nós às vezes queremos matar com o texto de Gênesis: se a serpente passou a rastejar depois da queda, como afinal ela se locomoveria antes do pecado? Será que ela voava? Ela tinha asinhas que ela perdeu depois da queda? Será que ela tinha patas e ela perdeu depois da queda? É claro que isso é de alguma forma uma ironia. O que eu estou
mostrando aqui é que muitas vezes nós nos aproximamos da passagem com uma abordagem apologética reducionista, com o interesse de matar algumas curiosidades científicas em Gênesis 1 e 2. Irmãos, deixe-me dar uma explicação. Como alguém que transita no ambiente acadêmico, eu não estou ignorando o valor da apologética científica. É claro que eu sei que a apologética científica tem o seu lugar. Eu estou muito consciente dos prejuízos causados pelo materialismo darwinista e, portanto, estou muito consciente da necessidade que nós temos de enfrentar o materialismo darwinista de maneira muito corajosa. Da mesma forma, eu não estou ignorando o valor de investigar as coisas com o objetivo de matar a nossa curiosidade sobre o mundo que Deus criou. Isso tem o seu valor. Há um provérbio, lá no capítulo 25, verso 2 do livro de Provérbios, que diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. Ou seja, o que esse provérbio está dizendo é que, do mesmo modo que um pai se deleita nas pequenas descobertas de um filho, Deus se alegra quando nós descobrimos verdades a respeito das coisas que Ele criou. Portanto, matar a nossa curiosidade a respeito do mundo criado por Deus também tem o seu lugar, e eu não ignoro isso. Não estou ignorando o valor da apologética científica, não estou ignorando o valor de matar a nossa curiosidade. O que eu estou dizendo é que frequentemente nós reduzimos a nossa abordagem da criação a essas duas questões, e quando nós fazemos isso, esse é o meu ponto, nós perdemos de vistas a importância fundamental da narrativa da criação para a cosmovisão cristã como um todo. Isto é, nós deixamos de perceber como a afirmação de que Deus criou o universo no qual nós vivemos é fundamental em termos de impacto na maneira como nós devemos interpretar a realidade ao nosso redor e reagir ao mundo no qual nós estamos. Dito isso, nós podemos passar para o nosso segundo passo dessa tarde. Como então nós deveríamos trabalhar com a narrativa da criação? Se o nosso objetivo não deveria ser simplesmente fazer apologética científica, nem matar a nossa curiosidade, como nós deveríamos nos aproximar deste texto ou desta narrativa? Eu creio, em primeiro lugar, que nós precisamos começar a nossa apropriação entendendo melhor qual é o propósito deste texto, ou qual é o propósito desta passagem. E, sem dúvida, o propósito de Gênesis 1 e 2 não é oferecer uma teoria científica sobre as origens, mas, aqui vai a minha tese sobre o propósito deste texto: estabelecer fundamentos, ou seja, fincar as estacas fundamentais da nossa maneira de enxergar a realidade, que são determinantes, inclusive, para a maneira como nós fazemos ciência. Então, esse é o objetivo de Gênesis 1 e 2. E talvez seja útil, para firmar isso na nossa mente, nos lembrar do contexto histórico de Gênesis 1 e 2. Quando foi que este texto foi escrito? Você se lembra? Os hebreus haviam ficado cerca de 400 anos escravos no Egito. E durante todo o seu tempo de escravidão no cativeiro egípcio, o povo havia sido submetido a cosmogonias pagãs. Ou seja, tentativas equivocadas de explicar a origem, a natureza e a finalidade do cosmos, dentre as quais as mais importantes daquele período eram a cosmogonia egípcia e a cosmogonia babilônica. Então, o povo hebreu havia ficado no Egito,
e havia sido submetido a uma educação sobre a origem do universo, cuja narrativa básica, ou as narrativas básicas, eram as cosmogonias egípcia e a cosmogonia babilônica. E o resultado disso é que, por ocasião da libertação do cativeiro egípcio, o povo tem um entendimento comprometido acerca dessas verdades fundamentais, que seriam importantes, dentre outras coisas, para que o povo se estabelecesse como uma nação. Esse é o desejo de Deus: tirar o povo do Egito, levar o povo para a terra prometida, para que o povo seja uma nação de serviço ao Senhor. Mas era necessário, para que isso acontecesse, que o povo tivesse uma compreensão adequada a respeito da sua origem, porque aquilo que nós cremos a respeito da nossa origem determina absolutamente tudo aquilo que nós fazemos. E deixe-me exemplificar como é que as cosmogonias antigas poderiam trazer alguma dificuldade para o povo de Israel, que estava saindo do cativeiro egípcio naquela ocasião. Se você ler depois as cosmogonias antigas, eu sugiro que você leia a babilônica, Enuma Elish. É fácil encontrar essa cosmogonia por aí. Você vai perceber que todas as cosmogonias antigas eram politeístas. Ou seja, todas elas afirmavam a existência de diversos deuses. E o universo, em geral, era compreendido como resultado da ação desta multiplicidade de deuses. Em todas as cosmogonias antigas, nunca é um Deus só que cria a realidade. Na verdade, a realidade é criada por uma multiplicidade de deuses. Na maioria dessas cosmogonias, o mundo se origina sempre da tensão entre esses diferentes deuses, ou seja, de um conflito entre esses deuses. Dois deuses começam a brigar, e então, como resultado do seu conflito, o mundo nasce. No caso da cosmogonia babilônica, os dois deuses que brigam são Marduk e Tiamat. Dois deuses babilônicos relacionados, um às águas, outro à terra, que dão origem ao universo através de um conflito. E nessa mesma cosmogonia, a cosmogonia babilônica, os homens são criados com o objetivo de dar descanso a um grupo de deuses de segunda categoria, chamados lá nessa cosmogonia de deuses caídos, para quem havia sobrado a tarefa de construir uma cidade, que era a cidade da Babilônia. Veja, depois que a terra foi criada, um grupo de deuses de segunda categoria recebeu a tarefa de criar a Babilônia. Mas construir uma cidade é um trabalho pesado demais para um grupo de deuses. E então o que eles resolvem fazer? Terceirizar a tarefa de construir a cidade, e para isso então criam os homens para fazer um trabalho sujo que os deuses não queriam fazer, não queriam realizar. Agora pense comigo, que tipo de sociedade tenderia a surgir de uma cosmovisão que naturaliza o conflito, a ponto de dizer que o mundo surge de um conflito entre duas pessoas? Que tipo de sociedade nasceria daí? Ou, que tipo de visão sobre o homem, que fundamento pode existir para a dignidade humana, na ideia de que nós somos seres criados para fazer o trabalho sujo que alguns deuses não queriam fazer? Não tem como dar coisa boa. Uma sociedade que vai se estabelecer sob as estruturas fundamentais de que o conflito gera o mundo, de que o homem é um ser criado para realizar uma tarefa indigna que os deuses não queriam realizar, não tem como funcionar de maneira adequada. Então, Moisés escreve a narrativa da criação com um objetivo principal. Qual é esse objetivo? Corrigir as crenças fundamentais do povo hebreu que está saindo do Egito,
depois de um longo tempo de exposição a cosmogonias pagãs, para dar a esse povo condições de enxergar a realidade de uma maneira adequada e permitir que o povo se organize enquanto uma sociedade, enquanto uma nação que sirva ao Senhor. Então precisamos entender isso e precisamos assumir isso para então nos aproximarmos desta narrativa com as perguntas corretas, que são basicamente as seguintes. Primeiro, quais são as verdades fundamentais sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre Deus, que podemos aprender nesta narrativa? Esta é a primeira pergunta fundamental. E a segunda pergunta fundamental com a qual nós devemos nos aproximar do texto é: que implicações o ensino de que vivemos no mundo criado por Deus, tal qual descrito nesta passagem, tem para a maneira como nós enxergamos o mundo e a vida? Então, a maneira correta, em minha opinião, com a qual devemos nos aproximar de Gênesis 1 e 2, é como um texto que está descrevendo os pilares da nossa maneira de enxergar a realidade. Está, de alguma forma, construindo os fundamentos que vão sustentar aquilo que nós vamos dizer a respeito da maneira como enxergaremos o mundo posteriormente. Dito isso, o que eu pretendo fazer agora nos 20 minutos que me faltam é exemplificar essa forma de aproximação da narrativa para tentar mostrar a vocês de uma maneira um pouco mais prática como seria útil ampliar a nossa aproximação da narrativa de Gênesis 1 e 2. Perceba, minha sugestão não é que a gente deixe de fazer a apologética científica. Minha sugestão é que a gente amplie a maneira como nós, de alguma forma, nos aproximamos desta passagem. Então vamos para este exemplo. Um dos ensinos centrais de Gênesis capítulo 1 e 2 é que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Se você já leu Gênesis 1 e 2 alguma vez com alguma atenção, você já percebeu que em Gênesis 1 e 2 existe uma fórmula criacional. Ou seja, todas as coisas que são criadas no capítulo 1 de Gênesis são criadas através da expressão "e disse Deus". Não é assim? Você já leu a narrativa várias vezes e sabe que Deus cria as coisas pelo poder da sua palavra. "E disse Deus" é a fórmula criacional. Na nossa aproximação comum do texto, qual é a nossa tendência na interpretação dessa expressão? Essa expressão "e disse Deus", a verdade de que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Como nós nos aproximamos na busca de uma teoria científica, em geral, nós interpretamos essa expressão como se ela fosse uma descrição científica da maneira como as coisas foram criadas, ou seja, por meio de fonemas que foram pronunciados por Deus. E aí então nós usamos esta verdade que nós extraímos do texto para, de alguma forma, apontar a veracidade do fixismo em contraste com o evolucionismo. Ou seja, nós pegamos a expressão "e disse Deus", dizemos, olha, foi falando as coisas que Deus trouxe à realidade, à existência, e você pode perceber que cada uma das coisas em Gênesis 1 é criada de acordo com a sua espécie. Portanto, esse ensino de Gênesis 1, ele contraria a teoria da evolução. Antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou fixista com relação às espécies, ok? Eu creio que as espécies são fixas e que a evolução, a macroevolução, ou seja, a evolução de uma espécie para outra, não é possível. Mas a minha pergunta é, seria esse o melhor manejo do texto? Ou seja, quando Moisés escreveu a narrativa da criação e enfatizou que o mundo foi criado por Deus através da sua palavra,
o que ele queria nos ensinar é que Deus criou o mundo através da pronúncia de fonemas? A resposta é: eu creio que não. Eu creio que o ensino de Moisés, ao enfatizar isso aqui, tem mais a ver com o agente criacional direto. Ou seja, quando Moisés diz que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, o que ele quer dizer é que a pessoa de seu Filho Jesus Cristo é a pessoa por meio de quem Deus trouxe todas as coisas à existência. Isso não fica claro, obviamente, em Gênesis capítulo 1, mas nós descobrimos isso quando nós chegamos no Evangelho de João e lemos o prólogo do Evangelho de João e encontramos uma identificação imediata entre a palavra de Gênesis 1 e a pessoa de Jesus Cristo. João abre o seu evangelho dizendo: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem ela nada do que foi feito se fez. E a pergunta é: quem é a palavra? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Moisés, portanto, usa esta fórmula criacional, e disse Deus, ensinando-nos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, o que Moisés está fazendo é nos ensinar que Jesus Cristo é o agente criacional direto. Ou seja, foi por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que todas as coisas vieram à existência. E a pergunta talvez seja: quais seriam as implicações disso? Será que a principal implicação, a mais básica implicação de que o mundo foi criado pela palavra de Deus, é a de que as espécies animais são fixas e não são móveis? Irmãos, ainda que eu concorde com esse postulado científico, preciso dizer mais uma vez, eu acredito que não é esse o ensino fundamental desta passagem. Eu suspeito, aliás, que haja muitas implicações mais fundamentais, e eu vou destacar apenas uma dessas implicações que para mim me parecem ser extremamente fundamentais e que tem a ver com a natureza da realidade na qual nós vivemos. Tem a ver com ontologia, para você que gosta de filosofia, tem a ver com teoria da realidade. Quando a Bíblia diz que Jesus é a palavra, obviamente que a Bíblia está usando uma analogia, ok? Ela está usando uma figura. Jesus não é simplesmente um vocábulo, ok? Jesus não é uma unidade linguística. Jesus é uma pessoa. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é a palavra, ela está obviamente usando uma figura, usando uma analogia. E a pergunta que deveríamos fazer é: o que esta analogia comunica para nós? Palavra tem a ver com significado. É através de palavras que nós definimos as coisas. É através de palavras que nós dizemos o que as coisas são e o que as coisas não são. Palavras têm a ver com isso, com o sentido das coisas. Tem a ver com o significado das coisas. Portanto, uma das implicações da afirmação de que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, preste atenção nisso,
é que as coisas não foram criadas vazias de significado, como ensinam as correntes filosóficas contemporâneas mais populares, segundo as quais o homem é que atribui significado às coisas, ou o homem é que diz qual é o sentido das coisas. Quando Moisés diz que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, o que ele está dizendo é que as coisas foram significadas por Jesus Cristo na ocasião do ato criador. Razão pela qual o apóstolo Paulo vai dizer posteriormente, escrevendo aos Colossenses, que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e todos os tesouros do conhecimento. Por que Paulo vai dizer isso a respeito de Jesus? Que o sentido da realidade é encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o Criador da realidade, é aquele que atribui o significado das coisas quando as traz à existência. Elas não foram criadas para receber significado a posteriori. Elas foram criadas com significado. Elas foram criadas com sentido. E meus irmãos, o texto demonstra de maneira belíssima que Deus tinha absoluto controle sobre o processo de significação. Você se lembra o que diz Gênesis 2, verso 3? Um texto que talvez você já tenha lido várias vezes, mas nunca tenha parado para pensar na sua profundidade. O texto diz assim: e disse Deus, haja luz. E houve luz. Simples, não é? Aparentemente, sem nenhum impacto. Mas um versículo que ensina algo absolutamente profundo sobre a natureza da realidade na qual nós estamos e vivemos, e sobre o controle exercido por Deus sobre o processo que a trouxe à existência. Sabe o que esse versículo está ensinando? É que Jesus chama as coisas pelo nome antes delas existirem. Haja luz. E quando as coisas vêm à existência, elas vêm exatamente do jeito que ele as significou. E houve luz. Ele tem todo o controle. Antes de nada existir, ele chama pelo nome. Chama algo com significado. E quando algo vem à existência, ele não vem diferente, 0,1 para cá, 0,2 para lá, daquilo que Jesus chamou. Ele vem para ser exatamente aquilo que Jesus Cristo disse que ele seria. Para você que gosta de filosofia, isso se chama realismo ontológico, ou realismo metafísico. A ideia de que nós vivemos em um mundo onde as coisas têm existência real. E a ideia de que as coisas que existem na realidade possuem significados imutáveis, que são independentes de nós. Essa é uma implicação da doutrina da criação. Quando eu digo Deus criou o mundo, quando eu digo Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, o que eu estou dizendo é que eu sou metafisicamente um realista, ou ontologicamente um realista. É inconsistente dizer, Deus criou o mundo, mas eu acredito que as coisas não têm significado e recebem significado a posteriori atribuídos pelo homem. Inconsistente, isso é incoerente. Não se pode sustentar a doutrina da criação e uma perspectiva antirrealista sobre a realidade ao mesmo tempo.
Isto é impossível, porque a narrativa bíblica da criação ensina-nos que Deus trouxe as coisas à existência com o seu significado. Boa parte das pessoas, mesmo as ímpias, não teria nenhuma dificuldade com essa afirmação, enquanto ela está sendo feita sobre o mundo natural. Ou seja, ninguém teria muita dificuldade em acreditar que uma pedra, uma árvore, um cachorro têm significados pré-determinados e são exatamente aquilo que Deus disse que eles seriam. O problema começa quando isso é afirmado sobre o homem e quando isto é afirmado sobre a cultura. Geralmente as pessoas não têm dificuldade quanto a isso, com essa afirmação, quanto ao universo da natureza. Mas quanto ao homem e à cultura, sim, porque isso de alguma forma afronta a suposta autonomia que os homens querem garantir sobre a sua identidade e sobre o seu labor nesta realidade na qual eles vivem. As pessoas admitem que se diga que o cachorro é um cachorro e não pode mudar, uma árvore é uma árvore e não pode mudar, uma pedra é uma pedra e não pode mudar, o significado antecede a existência delas. Mas como diria um existencialista, o homem é um ser no qual a existência precede a essência. No caso do universo natural, a essência pode preceder a existência. Mas no caso do homem e da cultura, dizem os existencialistas, a existência precede a essência. Ou seja, primeiro você existe e depois você se constrói. Isso é o que os existencialistas costumam dizer. Atribui significado a si mesmo. Mas preste atenção na narrativa da criação. Ela não permite essa distinção entre natureza e cultura nesse particular. Não permite. Porque ela não diz apenas que os elementos da natureza foram criados pela palavra de Deus. Como é que o homem é criado em Gênesis 1, 26, 27 e 28? Sob a mesma expressão criacional através da qual todas as outras coisas são criadas. E disse Deus. A mesma palavra que disse que uma pedra é uma pedra, um cachorro é um cachorro, e uma árvore, trouxe à existência o homem e atribuiu significado a ele. A mesma palavra. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Portanto, o homem, assim como todas as outras coisas, tem um significado prévio e não desfruta de plena autonomia na construção da sua identidade. Se você disser outra coisa diferente, à luz da perspectiva de Gênesis 1, então isso é inconsistente. E Gênesis 2:18 vai nos ensinar que aquilo que é dito sobre o homem pode ser dito acerca da cultura. Eu estou me referindo aqui ao versículo que abre o trecho da criação da mulher, no qual nós lemos, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A expressão-chave aqui é, não é bom que o homem esteja só. Como é que geralmente nós interpretamos essa expressão? Como se ela fosse uma constatação. Ou seja, como se depois de ter criado o mundo, Deus tivesse sido pego de surpresa e percebido a falta de algo, e então resolvido criar aquilo que estava faltando. E vejam, numa leitura rápida do texto, parece que é isso mesmo. Mas preste atenção, meus irmãos. Além dessa ideia de um Deus pego de surpresa não ser teologicamente muito aceitável, além disso, o texto é aberto com a fórmula criacional. Qual é a fórmula criacional em Gênesis 1? Disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E quando a gente chega em Gênesis 2:18, o que a gente lê? Disse mais o Senhor Deus. O que essa expressão está dizendo para a gente? Que o que vem agora não é uma constatação, é mais um ato criativo
de Deus. Não é bom que o homem esteja só, são as palavras que Gênesis usa para falar da criação da dimensão social de existência. Deus está trazendo à existência uma dimensão, a dimensão social. Dimensão esta que Deus vai regulamentar no final desta passagem. Ele vai dizer, por isso, agora que esta nova dimensão de existência existe, qual vai ser a lei de funcionamento desta sociedade, desta nova dimensão de existência? Deixa o homem o seu pai, a sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aquilo que as pessoas estão cansadas de dizer, que a família é a célula máter da sociedade. De onde é que elas tiraram isso? Tiraram desta verdade de que no regulamento, ou na regulamentação dessa dimensão de existência criada por Deus, que é a dimensão social, Deus determinou que ela funcionaria através desta instituição fundamental. É por isso que cristãos não podem aceitar modelos diferentes de família. É por isso que cristãos afirmam que família não é uma questão que o Estado moderno pode decidir o que vai ser e o que não vai ser. Porque a estrutura da instituição familiar está calcada na atividade criacional de Deus através da sua palavra. O que nós aprendemos aqui nesse rápido exemplo? Que Deus criou as coisas através da sua palavra. Isso é o que diz Gênesis. E isso significa que nós vivemos numa realidade onde as coisas possuem significado previamente estabelecido. E isso não é uma verdade exclusiva para o universo natural. Isto inclui, embora com algumas distinções que nós não temos tempo de trabalhar com elas agora, o homem e o universo da cultura, aquilo que o homem faz, arte, política, economia, sociedade, cada uma dessas coisas tem a sua estrutura fincada na atividade criacional de Deus. Talvez você esteja se perguntando assim, qual é o benefício disso, pastor? Por que seria importante fazer esse movimento para extrair essas verdades desta passagem em Gênesis 1 e 2? Deixa eu apontar rapidamente 2 benefícios para encerrar a nossa conversa dessa tarde. Eu acredito que a percepção deste ensino em Gênesis 1 traz primeiro um benefício apologético para cada um de nós. Nós enfrentamos uma série de inimigos contemporaneamente. Por exemplo, nós enfrentamos o relativismo epistemológico. O que é isso? É a ideia de que não existe verdade. De que a verdade, ela muda de acordo com época para época, cultura para cultura. Nós vivemos, por exemplo, no tempo do subjetivismo ético. As pessoas dizem que não existem valores morais absolutos. Moralidade é uma questão que varia de indivíduo para indivíduo, de cultura para cultura. Nós vivemos na época da ideologia de gênero, em que as pessoas podem dizer, ou costumam dizer, que gênero é meramente uma construção subjetiva e uma construção social. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a ontologia que está por trás de todas essas coisas? Antirrealismo. Ou seja, a ideia de que o mundo não tem significado prévio e de que quem estabelece o significado para as coisas do mundo é o homem. Todas essas bobagens que eu acabei de mencionar aqui agora são dependentes do antirrealismo ontológico. E quando nós olhamos para o texto da criação, já está lá este pressuposto sendo combatido. E o meu ponto é que
um cristão convicto desta implicação da cosmovisão cristã tenderá a ser muito menos suscetível a essas coisas que nós acabamos de mencionar. Ou, pelo menos, ele se sentirá mais desconfortável para tentar harmonizar qualquer uma delas com o cristianismo. Se ele estiver consciente do que diz a doutrina da criação, ele terá muita dificuldade de tentar harmonizar qualquer uma dessas coisas, relativismo epistemológico, subjetivismo moral, ideologia de gênero, com o cristianismo. Por quê? Porque há um pressuposto ontológico que é contraditório entre essas duas coisas. Mas talvez eu possa mencionar também, finalmente, um benefício espiritual. Espiritual. Sabe por quê? Porque isso que eu acabei de descrever agora como uma tensão entre o pensamento não cristão e o pensamento cristão, qual é a tensão? Qual a diferença entre um e outro? É que o pensamento cristão aceita a sua condição de criatura. Então ele quer pensar debaixo da estrutura criacional de Deus. O pensamento não cristão rejeita a sua condição de criatura. Ele quer ser Deus. Ele quer atribuir significado às coisas como Deus fez quando as trouxe à existência. O que eu quero que você entenda é que essa tensão que eu apontei aqui como sendo uma característica da tensão entre o pensamento cristão e o não cristão, também é muitas vezes parte da nossa experiência individual. Irmãos, o que é o pecado, senão nossa tentativa de rejeitar a nossa condição de criaturas para tentarmos afirmar diante de Deus uma suposta condição de criadores? O que é o pecado, senão isso? Vocês se lembram qual foi a primeira tentação? Vocês serão como Deus. O que é o pecado, senão isso? E o que eu estou querendo dizer é que quanto mais rápido, quanto mais cedo nós aprendermos a lição de que só existe um mundo real. Qual mundo? O mundo no qual Deus é criador e nós somos criaturas. Maior será a nossa chance de termos uma vida espiritual saudável. E maior será a nossa chance de encontrar a nossa própria realização no mundo no qual nós vivemos. Sabe por que muitas vezes nós não encontramos satisfação vivendo no mundo no qual nós vivemos? É que nós queremos viver num mundo que não existe. Queremos viver num mundo onde nós somos deuses, onde nós queremos atribuir significados às coisas diferente daquele significado que Deus atribuiu. Por isso nós tivemos consciência dessa implicação, de que só existe um mundo real. E de que a única forma de voltar para esse mundo real, ou nos submetermos à verdade de que esse mundo real existe, é por meio da fé em Jesus Cristo. Quanto mais cedo nós aprendermos isso, mais chance de termos uma vida espiritual satisfatória nós teremos. Irmãos, precisamos redescobrir a doutrina da criação. Precisamos redescobrir a amplitude, a abrangência das verdades que são ensinadas em Gênesis 1 e 2. Para o nosso bem, para o bem do progresso da Igreja de Jesus Cristo no nosso país, mas sobretudo para que o nome do nosso Senhor seja glorificado. Que Ele nos ajude a fazer isso, que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo tempo que passamos juntos nessa tarde. Obrigado porque pudemos refletir sobre a maneira como devemos nos aproximar do texto da Tua Palavra, a fim de extrairmos dele aquilo que é necessário para a nossa vida nesse mundo de maneira integral. Senhor, nós queremos reconhecer que algumas vezes nós temos nos aproximado deste texto da Palavra do Senhor
de maneira muito reducionista. E nós queremos pedir ao Senhor que Tu nos ensines as verdades que estão presentes na narrativa da criação. Mais do que isso, Senhor, nós queremos Te pedir que Tu nos ensines a crer nestas verdades, a confiar nessas verdades. E ajude-nos, ó Deus, a perceber quantas implicações importantes nós podemos extrair deste texto da Sua palavra. E ensina-nos, sobretudo, Senhor, a viver de acordo com elas, porque nós cremos que quanto mais nós nos conformamos à vontade do Senhor, mais o Teu nome é glorificado e mais nós encontramos a nossa própria realização. Porque afinal de contas nós fomos criados para isso, para glorificar o nome do Senhor e como consequência nos deleitar em Ti. Ensina-nos, portanto, Senhor, é a oração que nós Te fazemos em nome de Jesus. Amém.